Jogue contra o racismo. Vamos jogar juntos? Quando eu tinha 3 anos de idade, na creche, onde numa pintura coletiva eu pintei um boneco, justamente refletindo não só a minha cor, mas a cor da minha família, a cor dos meus ancestrais. E a professora então disse que usar cores escuras, como preto, marrom, eram cores feias, deixavam um desenho feio. Automaticamente eu me olhei, me identifiquei então conforme a professora estava orientando que cores escuras eram feias, e automaticamente me enxerguei como um homem e um menino feio. Chegando em casa, a minha mãe fez um trabalho muito pesado no meu psicológico, de autoestima, que me deu forças aí para entender que justamente a minha cor tem valor e a minha história também. Eu tinha aproximadamente 8 anos no ensino fundamental e a minha avó, ela fazia, como ela dizia, um lambidinho. Eu ia para a escola assim com o cabelo bem puxadinho, que era para não ter nenhum resquício, né, de qualquer evidência afro. Na escola, eu tava brincando, como a maioria das crianças, o cabelo se armou, o cabelo saiu daquele lambidinho e eu me lembro claramente de ter ouvido Macaca, Mico-Leão Dourado, Solzinho, em coro, assim. Isso para uma criança, tu imagina, né, o quanto é forte, porque trabalha com a desconstituição da tua autoestima. Um episódio de racismo que aconteceu comigo na minha cidade natal, Pelotas, no Rio Grande do Sul, quando eu tinha apenas 14 anos. Através desse episódio, vai ficar nítido e claro para vocês o quão intrínseco o racismo é na nossa sociedade, a ponto de ter se estruturado de uma forma onde as pessoas que deveriam nos proteger, muitas vezes utilizam do seu preconceito para tentar rebaixar alguém. Eu estava com alguns amigos assistindo a final do campeonato de basquetebol adulto na minha cidade, e entre xingamentos proferidos da minha parte em relação ao árbitro que estava conduzindo a partida, como "seu juiz ladrão", "apita esse jogo direito, para de roubar", durante o pedido de tempo de uma das equipes, o árbitro da partida se dirigiu até mim e falou o seguinte: "Cala a boca, seu negro macaco". Tinha apenas 14 anos e, diante da situação, fiquei sem reação. Eu fazia auxílio de pagamentos no caixa eletrônico e também sistematizava, organizava a área de autoatendimento. Nisso tinha uma demanda bem significativa de clientes que entravam no autoatendimento para fazer depósito para não pegar fila no caixa em dias de pagamento. Em resumo, esse cliente, que era um conhecido, naquele dia foi fazer seu depósito e eu fui atender os aposentados. Eu me deparo com esse cliente atrás de mim. "Cadê meu envelope?" "Envelope? Que envelope, senhor?" "O meu envelope. Onde é que tu colocou?" Eu disse: "Não, eu tô auxiliando os aposentados a sacar." "Não, tu pegou meu envelope?" Eu disse: "Não, eu não peguei esse envelope." Caracterizada, com uniforme, com jaleco da instituição financeira e também com uma prancheta para auxiliar quem não soubesse fazer o depósito, eu fazia essa parte. E ele sistematicamente começou a dizer que eu tinha roubado. Os clientes em torno, que eram frequentes na agência, não falaram nada. "Eu quero falar com o gerente geral, eu quero falar com o gerente administrativo." E, por fim, ele acabou encontrando o envelope dele. Então, ou seja, ele me classificou por uma situação em função da minha cor. Situações como essas acontecem diariamente, infelizmente. Isso aconteceu há 20 anos atrás. E isso continua sendo um problema para nós negros. Eu penso que cada um não negro pode somar na luta de modo a não atrapalhar a nossa luta. Justamente também somando nas pautas que são urgentes, como a implementação de fato da Lei 10.639, mas também a 11.645, que institui o estudo da história afro, estudo da história indígena, dos povos originários no currículo escolar. Eu creio que se a gente pensa em mudar, os não negros podem somar na luta para a gente alterar o currículo escolar e, muito mais do que isso, quebrar a simbologia que ainda mantém o racismo estrutural e institucional no estado do Rio Grande do Sul, no Brasil, em Porto Alegre especificamente, ainda de pé, tendo em vista que a gente vai construir uma sociedade muito melhor quando o problema do racismo for enfrentado por toda a sociedade e não somente pelos negros. Eu não vi naquele momento e eu esperava talvez um apoio de uma professora, de uma supervisora escolar, e não veio. Eu me senti atacada, eu me senti diminuída e eu acho que isso causou um estrago muito grande, né? E eu considero hoje, com a leitura que eu tenho, como um primeiro grande ato de racismo, né? Eu esperava que uma professora, e acho que esse é o papel da educação, desconstituir bullying como esse, que eu sei que eu passei com 8 anos, mas que ainda são constantes nessa relação com as crianças e a sua identidade negra. Do meu lado tinha 3 amigos, 2 brancos e 1 negro. Nenhum deles teve nenhuma atitude a ponto de se colocar no meu lugar e ter empatia e tentar resolver a situação de alguma forma, sendo que o racismo é um problema totalmente dos brancos. Meu pai, que estava no ginásio junto comigo, entrou para me defender, resolveu a situação,
da forma que era possível no momento e acabou sendo processado e ainda teve que pagar um valor em dinheiro para a pessoa que cometeu racismo sobre mim. O que nós precisamos mudar? Nós não precisamos mudar nada, porque quem criou o racismo foi os brancos. É a branquitude que tem que mudar, é ela que tem que tomar a iniciativa e tomar sim um posicionamento diante do que faz com a população negra. Um país onde tem a necessidade de existir uma lei, um estatuto onde a gente tenha direito à cidadania, é complicado, onde nós somos a maioria da população, sendo 54% dessa população. A branquitude sim tem que se conscientizar. Aquele dia, naquele exato momento em que eu passei por aquela situação, o meu gerente administrativo, o meu gerente geral, me deram um tapinha nas costas. Não foi nada, isso acontece. Ele é um homem já de meia idade, qualquer coisa a gente vai denunciar ele. Não fizeram nada, balela. Era um erro dele, era um erro do homem branco em relação a uma funcionária negra. Ele me estigmatizou, ele me classificou pela cor da minha pele. Isso não pode acontecer, certo? Isso não pode continuar acontecendo. Nós estamos em 2020 e a gente só vive um retrocesso em função desse fascismo que se espalha diante da nossa sociedade. Jogue contra o racismo. Vamos jogar juntos?